É isso aí, família. Aí segue o vídeo. Continuidade da moeda. Maria II de Portugal. Significa Dei Gratia, significa graça de Deus. Cunhada em 1849, moeda de 20 réis. O nome dela é um nome meio extenso. Meio não, né? Completamente extenso. É Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina da Cruz Francisca Xavier de Paula Isidora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, o nome dela, completinho aí para vocês. Essa linda moeda aí que vocês podem observar aqui no vídeo, Maria II de Portugal, o peso dela é 25 gramas e meio, moeda feita no material de cobre, seu diâmetro é 37 milímetros, a espessura 2,8 milímetros. Maria de Portugal ela nasceu no Brasil, Rio de Janeiro, em 4 de abril de 1819. Ela nasceu aqui e anos mais tarde ela se tornou rainha de Portugal. Mas para a gente entender bem a história, como se tornou tudo isso, por que foi para lá, por que veio para cá, vamos entender que Dom João VI ele vivia em Portugal bem antes dela nascer, junto com a sua família em Portugal, só que na época estava em grande recessão, invasões napoleônicas, na época os franceses estavam conquistando muito território. Então Dom João VI ele foi astuto, falou, poxa, se Portugal for invadido e eu não puder combater os franceses, então tem que ter um sucessor, tem que ter ou seja, vamos dizer, uma alternativa, tem que manter a minha linhagem. Então o que ele fez? Enviou seu filho Dom Pedro I para o Brasil. E ali Dom Pedro casou, teve seus filhos, né? E inclusive Maria de Portugal, inclusive seu filho Dom Pedro II também, que reinou no nosso país, foi o nosso segundo imperador. E Maria de Portugal foi de Portugal, ou seja, ela imperou em Portugal. Ela é a primeira monarca, como dito antes, nascida fora do continente europeu e a primeira rainha brasileira. Ela com 2 anos de idade, 2 anos e 9 meses de idade, ela, por certo, ela mal sabia que anos mais tarde ela se tornaria rainha. Em 9 de janeiro de 1822, a coroa portuguesa pediu para que Dom Pedro, na época, voltasse com a família real para Portugal, e ali houve uma contradição da parte do mesmo, houve uma desobediência, falou que não. E ele disse que se é para o bem da nação e para o bem do povo, diga ao povo que fico. E ele ficou marcado, 9 de janeiro de 1822, é comemorado nessa data, o dia do fico, a frase dita por Dom Pedro I, não querendo retornar a Portugal. Só que anos mais tarde, em 1826, seu pai ele foi assassinado em 10 de março. Segundo relatos, ele foi assassinado por envenenamento. Só que alguns falam, segundo relatos da história, foi por convulsões, mas algumas autópsias dos médicos na época foram por envenenamento. Só que há um mistério por trás disso, que após a sua morte, para proteger a linhagem real, era comum que, da parte da nobreza, das monarquias na época, deles poderem casar tio com sobrinhos, tal, ali, para poder, ali, tio com sobrinha, tal, para proteger a linhagem do trono, para não se espalhar a linhagem nobre deles. E ali, Maria de Portugal, ela com 7 anos de idade, já se tornou a primeira rainha brasileira e a primeira monarca nascida fora do continente. Porque ali a coroa portuguesa queria que Dom Pedro I fosse para Portugal para reinar no lugar de seu pai. Ele se abdicou do trono, não ia para Portugal, e não queria reunificar Brasil e Portugal, porque se ele fosse para Portugal, ia haver uma reunificação entre as partes. Só que para dividir entre 2 estados, ou seja, Portugal e Brasil, então ele acabou se abdicando do trono, dando direito à filha. Então, nesse caso, ela teria que casar com seu irmão, que seria Dom Miguel, que vivia em Portugal. Só que aí que tem uma contradição na história. Ele acabou se autoproclamando o rei de Portugal, sem o consentimento do irmão, se autoproclamou, e rejeitando a mão da própria sobrinha, Dona Maria de Portugal II, dessa linda moeda, para se casar, para manter a linhagem ali entre eles. E anos mais tarde, ela não sabia que com 15 anos de idade ela se tornaria. Houve uma guerra, sim, uma guerra civil, anos mais tarde. Ele foi derrubado do poder, uma guerra civil aí, ele foi derrubado do poder, do seu trono, e acabou sendo exilado como prisioneiro de guerra, vamos dizer. Acabou indo para a Alemanha, fugindo das tropas portuguesas. E ela, com 15 anos de idade, ela se tornou rainha em Portugal. Se casou, teve 11 filhos,
E numa dessas, ela era chamada de boa mãe, a educadora, porque ela investia muito na educação, na cultura portuguesa, era uma boa regente na sociedade, andava entre as pessoas simples, era uma pessoa de nobreza, não precisava de carruagens para poder ser alegoada, né? Não, pelo contrário, era uma mulher muito simples, sentava nas praças com as pessoas simples, dava aula, né? Vamos dizer assim, ensinava. E ela, como uma boa educadora, uma boa mãe, que era dita em Portugal, né, na época, ela, por ser uma mulher de exemplo, de fibra, de vigor, e os médicos sempre orientavam ela, falavam, toma cuidado, porque todos os partos que ela teve sempre foram partos de complicações. E nessa época, Dom Pedro II estava no país já, também, imperando, né? E, inclusive, ele é pai da princesa Isabel também, que, na verdade, Dona Maria de Portugal é tia da princesa Isabel. E aqui também teve aquela questão da Lei Áurea, talvez um outro vídeo a gente pode contar também a história, que teve a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, teve a abolição da escravatura aqui no país, de preditar a Lei Áurea por princesa Isabel. Então, nessa época, agora voltando em Portugal, ela acabou aí tendo seu 11º filho, acabou falecendo em 15 de novembro de 1853, deixando para trás aí 10 filhos. E aparentemente esse seu filho também acabou falecendo também, o seu bebê ali, nessas complicações de parto. E ela falou, como uma mulher de fibra, falou que não largaria seu posto como uma boa mãe, que deixaria sim os sucessores para o seu trono para poder reger o país de Portugal. Bom, galera, essa é a história dessa linda moeda. Como eu falei, acreditei antes que eu ia contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários aí algo se eu não pude falar aí ou se eu tiver errado. Estamos juntos para aprender, tá certo? Obrigado. Espero que tenham gostado.